Ele chegou desacreditado e passou por momentos difíceis, mas a sua determinação fez com que ele superasse os problemas e viesse a se tornar o jogador mais badalado dos últimos tempos. E atualmente é considerado um dos melhores jogadores do futebol europeu. Por isso, no vídeo de hoje vamos falar da trajetória de Vinícius Júnior. Mas antes, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder as novidades. Fala galerinha, se inscreva no canal aí, curte, compartilha e ativa o sininho. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, é isso mesmo, esse nome enorme que você ouviu, ou simplesmente Vini Malvadeza, ou ainda Vini Júnior, nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quando criança, Vini era conhecido por ser muito calmo, alguém que jogava videogame o dia todo e ficava no celular durante horas. Aos 7 anos de idade foi matriculado em uma escola de futebol de salão do Flamengo. Já naquela época, ele apresentava um desempenho acima da média, porém as dificuldades para manter os treinos começaram a aumentar, e Vinícius teve que ficar com seu tio Ulisses em uma cidade chamada Piedade, que ficava mais próxima do local de treinamento. Não demorou para que ele se destacasse no futsal e logo ele ganhou a camisa 10. Em 2010, Vinícius fez o teste experimental para o time de futebol juvenil do Flamengo e passou. Ele seguiu no Flamengo e aos 15 anos fez parte da equipe que ganhou a Copa Votorantim, um campeonato muito importante na categoria. Em 2017, ano em que estreou no profissional do Flamengo, seu nome apareceu na 39ª posição de uma lista no jornal inglês The Telegraph, como um dos melhores jogadores sub-21 do mundo. Ele foi o único sul-americano a aparecer nessa lista. Seu talento ficou tão evidente que começou a ser cobiçado por grandes clubes europeus. E 2 dias após sua estreia no profissional, o Flamengo foi rápido no gatilho e anunciou a renovação do contrato, alterando a cláusula de liberação de 30 para 45 milhões de euros. Vinícius se estreou no Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2017 com um gol na vitória por 3-0 sobre o Peru. Marcou um gol no empate por 1-1 sobre o Paraguai e garantiu a classificação. Na partida seguinte, contra o Paraguai, Vinícius protagonizou o lance mais bonito do torneio ao emendar 3 chapéus seguidos em 3 jogadores que até hoje não conseguiram entender o que aconteceu, maninho. Dá só uma olhada nisso aí. Vem na canhota, ó o Vinícius Júnior querendo graça, brigou, sensacional Vinícius Júnior, e garoto, para! O Manchester United logo se levantou da cadeira para tentar a compra de Vini, mas a negociação não avançou. Acho que o presidente do Manchester ficou triste, principalmente agora, vendo como o Vini está voando em campo. Outros clubes europeus que se interessaram reclamaram do preço colocado para sua liberação, mas o Barcelona e o Real Madrid não ficaram de chororô e logo jogaram as cartas na mesa, quer dizer, a grana na mesa, e se dispuseram a pagar os 45 milhões de euros. Bom, tendo o Barcelona e o Real Madrid como times a escolher para jogar, adivinha qual dos dois ficou na cabeça do Vinícius Júnior? Se pensarmos que ele sempre gostou de jogar FIFA e sempre escolheu o Barça, já dá para arriscar um palpite, né? Mas o Barça da vida real não foi tão determinado quanto o Real da vida real. Tá, eu sei, na real, forcei demais, né? Mas o que eu quero dizer é que o Barcelona hesitou em pagar os 45 milhões, já que o Real Madrid entrou com força total na negociação e comprou o Vini, o que acabou sendo a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, ficando atrás somente da venda do Neymar, que custou ao Barcelona 86 milhões de euros contra 45 milhões de Vinícius Júnior. Assim, logo após sua segunda partida como profissional no Flamengo, o clube anunciou sua venda para o Real Madrid. Porém, por ser menor de idade, Vinícius só poderia ir para a Espanha em 2018, quando completasse a maioridade. Mas mesmo antes de Vinícius Júnior chegar, o Real já estava espalhando a novidade para a torcida. No dia 23 de maio de 2017, o Real Madrid fez a apresentação de Vinícius Júnior para seus torcedores, em uma nota no site oficial, onde o clube espanhol publicou um vídeo com os lances do Vini Malvadeza. Além disso, a confirmação do acerto pelo clube repercutiu nos principais jornais da Europa, chamando-o de a promessa mais cara da história. No dia 29 de setembro de 2018, Vinícius Júnior fez a sua estreia pela equipe principal do Real Madrid em um jogo oficial, ao entrar no jogo no minuto 87 da partida em que o Real Madrid empatou por 0-0 com o Atlético de Madrid lá no Santiago Bernabéu, pela La Liga. Ainda em 2018, no mês de novembro, teve uma importante participação na partida contra o Real Valladolid, onde marcou um gol e participou da jogada que deu origem ao segundo gol na vitória por 2-0.
Na sua primeira temporada no Real, ele jogou 36 partidas e marcou 7 gols, além de ter dado 13 assistências. Mas sua carreira no Real Madrid não foram só flores. No início, ele sofreu muitas críticas por parte da imprensa espanhola, que em 2019 chegou a falar bem da capacidade de fazer boas jogadas, mas bateu doído na falta de finalização de Vini. O jornal Marca chegou a publicar a seguinte frase com relação a Vinícius: "Segue falhando o infalível", que em outras palavras queria dizer: segue errando o que não dá para errar. A temporada de 2020 foi a pior na carreira de Vinícius Júnior no Real. Foi onde sofreu ainda mais críticas, principalmente por não finalizar. E para complicar, o Real estava passando por uma fase ruim. E durante toda aquela temporada, Vinícius marcou somente 6 gols das 49 partidas que jogou e deu apenas 6 assistências. O curioso é que, apesar da fase ruim, ele ainda era querido pela torcida. Mas alguns de seus companheiros de equipe já estavam chateados com as jogadas do Vini, principalmente o Benzema, que chegou ao ponto de pedir para o Mendy não tocar a bola para o Vinícius durante um jogo, porque, segundo o Benzema, o Vinícius não estava jogando pelo coletivo. Mas, se nessa fase Vinícius Júnior pecava nas finalizações, hoje ele está melhorando isso cada vez mais. E o que vemos agora é uma completa transformação de um jogador. E de chacota da imprensa espanhola, ele passou a craque da equipe madrilenha. Fixou ainda mais o status de Vini Malvadeza e vem fazendo alguns golaços. Vinícius sempre teve muita habilidade com a bola. Não era difícil ver um zagueiro desavisado tomando uma caneta ou uma lambreta do Vini. E eu não sei se você já ouviu falar que um jogador deu uma entortada em outro. Pois é, Vini Malvadeza fez isso literalmente. Em um jogo do Flamengo contra o Boa Vista, pela Taça Guanabara, o zagueiro Cadu foi entortado de tal maneira que teve que ir direto para atendimento médico. Depois que sua evolução ficou evidente, Vini ganhou a posição de titular, deixando Hazard no banco, e não parou mais de fazer jogadas espetaculares. Olha só o gol que ele fez em uma partida contra o Shakhtar Donetsk. E a malvadeza de Vini Júnior não para por aí. Ele continuou melhorando seus dribles e finalizações, até mesmo Benzema, que antes criticava, passou a admirar o Vini. Ele conquistou a torcida, a imprensa e os companheiros de clube. Foi uma evolução dentro e fora de campo. Na atual temporada, até o momento em que estou gravando esse vídeo, Vinícius Júnior tem 23 jogos, 14 gols marcados e 8 assistências. Hoje, ele é considerado um dos melhores jogadores da atualidade e está com tanta moral no Real que o presidente do clube, Florentino Pérez, declarou publicamente que Vinícius não sai tão cedo do time. Uma coisa é certa, com o futebol que ele vem jogando, não vai demorar muito para ele ser indicado para o prêmio de melhor jogador do mundo logo logo. A subida de produção fez com que Vinícius, em fevereiro de 2021, fosse eleito o melhor jogador do Real Madrid e também eleito pela CS Football Observatory como um dos 5 jogadores jovens mais valiosos do mundo. Não é segredo que Vini Malvadeza vem arrebentando contra o Shakhtar Donetsk pela terceira rodada da fase de grupos da La Liga dos Campeões da UEFA. Como mostramos há pouco, o brasileiro teve aquela atuação espetacular, fazendo 2 gols e dando uma assistência para o Rodrigo na vitória fora de casa por 5-0. Então ele chegou assim a 7 gols em 11 partidas nessa temporada, superando seu recorde pessoal, que era de 6 gols em 49 jogos na temporada passada. O segundo gol foi aquela pintura que nós vamos mostrar aqui novamente, onde Vinícius passou por 4 jogadores antes de concluir. Dá só uma olhada, vale a pena ver de novo. Além do gol ter sido eleito o mais bonito da semana da Liga dos Campeões da UEFA, ele também entrou na seleção da semana. Na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, em 2021, contra o Liverpool, Vinícius teve mais uma excelente atuação, fazendo 2 gols na vitória por 3-1, e esses 2 gols renderam a Vinícius vários recordes. Ele tornou-se o segundo jogador brasileiro a fazer pelo menos 2 gols em uma partida de mata-mata de Liga dos Campeões, vestindo a camisa do Real Madrid. Ao final dessa histórica partida para o brasileiro, ele foi coroado como o melhor em campo. Alguns dias depois, essa atuação o faria ser eleito pela primeira vez na carreira o jogador da semana da Liga dos Campeões.
O mais incrível é que a evolução do Vini não para por aí. Seu grande desempenho o fez ser eleito o melhor jogador do Real Madrid no mês de outubro daquele mesmo ano, sendo esta a primeira vez que ele vence o prêmio de jogador do mês 2 vezes em uma mesma temporada. Ele novamente ganharia o prêmio em novembro. O malvadeza continua fazendo suas maldades dentro de campo, criando jogadas diferenciadas, dribles desconcertantes, assistências e gols. Aquele menino que chegou tido como a promessa mais cara do Real Madrid, hoje é uma realidade. Ganhou respeito e melhorou seu futebol a ponto de se tornar o jogador mais importante do clube. Seu desempenho atual rendeu a convocação para a seleção brasileira para os jogos contra o Equador e Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. E do jeito que anda, não será surpresa se ele for indicado para o prêmio de melhor jogador do mundo. Pode ser que seja cedo para dizer, mas se continuar assim não vai demorar muito para essa indicação se tornar realidade. E quem sabe, a conquista desse prêmio não esteja assim tão longe. Esse foi o primeiro vídeo deste canal, eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui. E se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.